E disse Jesus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olá, eu sou o pastor Vlad e tenho uma palavra para você neste dia. Jesus Cristo se apresenta como bom pastor porque Ele é o pastor das nossas vidas, das nossas almas. Nós somos suas ovelhas e estamos no seu aprisco, por isso Ele cuida de nós. O bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas. Quando Jesus estava falando nesta ocasião, Ele dizia e já estava profetizando que daria a sua vida por nós. No Evangelho de João, Ele vem dizendo que Ele era o bom pastor, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, mais na frente, Jesus, Ele entregou a sua vida para morrer por todo aquele que nele crê, para morrer pelo seu rebanho. Jesus veio buscar a sua igreja, aleluia, salvar a sua igreja, pagar o quinhão, aleluia, pelo resgate da alma do homem, do ser humano. Então Jesus vai e continua no verso 12, diz assim: o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia! É assim que se comporta um verdadeiro pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele não foge quando vem o inimigo, quando vem os dias ruins, quando a ovelha está dispersa. Ele mesmo vai buscar aquela ovelha. Aleluia! A Bíblia fala que sobre as 100 ovelhas, haviam 100 ovelhas. E aquele pastor, pastoreando as ovelhas, levou para o aprisco e começou a contar as suas ovelhas. Quando ele contou as ovelhas, ele percebeu que faltava uma. Haviam 99 no aprisco, já seguras, né, já adornadas, mas faltava uma ovelha. E ele se prontificou a ir atrás daquela ovelha, buscar onde havia se perdido aquela ovelha. E assim ele foi. Diz a Bíblia que ele a encontrou, né, com frio, com espinhos, né, machucada, e ele pôs nos seus ombros, né, e levou de volta ao aprisco. Cuidou dela, né, e voltou de volta ao convívio com as outras ovelhas. É assim que deve se comportar um pastor de ovelhas. E aí eu falo de almas, de pessoas que estão na casa do Senhor, precisando de ouvir a palavra, precisando de um cuidado especial, precisando de um socorro espiritual. E nós, aleluia, temos a obrigação, o compromisso com Deus de cuidar dessas ovelhas. Aleluia. No contrário, há muitos por aí, infelizmente, que não estão cuidando das ovelhas, estão dispersando as ovelhas. E quem dispersa as ovelhas não é pastor. A Bíblia fala que não é o pastor. São os lobos que dispersam as ovelhas, né? Então nós temos que ter esse cuidado de zelar pelas ovelhas, de tomar conta das ovelhas, né? De amar as ovelhas, né? De cuidar, tirar os carrapichos, né? Limpar, lavá-las, né? Alimentá-las. Essa é a obrigação de um pastor de ovelhas, de cuidar para poder entregar ao seu Senhor as ovelhas bem, com bastante saúde, com bastante beleza. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E essa saúde e essa beleza, estou falando de espiritualidade. Uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que sabe a direção que está indo e a direção é para o céu, né? Uma igreja atuante, viva, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama, que prega a palavra, que louva com sinceridade. É essa igreja que Jesus quer que nós sejamos, uma igreja apaixonada pelo céu. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu estou escrevendo um relato sobre o bom pastor e trouxe aqui alguma coisa dizendo, né? O pastor é a representação, o bom pastor é a representação de Jesus aqui da terra, cuidando do seu rebanho. O anjo da igreja, aleluia, ama ao seu próximo, se portando com a vida do seu irmão, que o seu irmão está levando. Sai da sua zona de conforto e vai atrás da ovelha perdida. Muitas dessas ovelhas se encontram perdidas dentro das igrejas, infelizmente. Tem muitas ovelhas perdidas dentro da igreja
perdidas na casa do Pai. E não podemos aceitar isso, temos que fazer mudanças. Temos que ter estratégias para que essas ovelhas sejam encontradas, sejam encaminhadas no caminho certo, que é a salvação em Cristo, é o caminho do céu. Mas infelizmente há muitas pessoas, muitas ovelhas que estão perdidas, estão entre os pedregais, entre os espinhos, dentro da casa do Pai. E não podemos continuar desta forma. Temos que traçar estratégias, pedir a Deus direção, pedir a Deus o discernimento para que possamos estar resgatando essas vidas para Jesus. A Bíblia fala que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, pregamos, cantamos, estivemos na tua casa e tu não me conheces. Isso, meus irmãos, é prova bíblica que tem muitos perdidos na casa do Pai. Não podemos aceitar mais isto. Temos que fazer uma revolução dentro das igrejas, uma revolução de amor, uma revolução de amizade, uma revolução de irmandade de fato. Precisamos mudar a visão tão egoísta que existe dentro de algumas igrejas. Não estou dizendo todas não, viu, meus irmãos? Porque muitas igrejas estão fazendo a coisa certa, pregando o evangelho com paixão, com amor, com dedicação, mas existe, infelizmente, na igreja da terra, aleluia, muitas coisas que precisam ser acertadas. E essas coisas, meus irmãos, não é a forma de se pregar bonito, eloquente, mas a forma de lidar com as ovelhas, o toque, o pessoal, amar as ovelhas. A ovelha tem que se sentir amada e não distanciada da igreja, não é mesmo? Eu ainda continuo falando, aqui são pessoas mal alimentadas, desprezadas, humilhadas, exploradas muitas vezes, e são até convidadas por seus pseudos pastores, a se retirarem daquele aprisco. Na verdade, quando o próprio Jesus nos disse: todo aquele que vem em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O próprio Jesus fala, ele morreu por toda a humanidade, mesmo sabendo que haviam homicidas, que haviam estupradores, que haviam prostitutos e prostitutas. Ele sabia de cada mazela, de cada pessoa, mas em momento algum ele fez acepção. Ele não morreu só pelo bonzinho, ele não morreu pelo bonitinho, ele morreu, ressuscitou por todo ser humano, por todo tipo de ovelha. Agora, todos têm a oportunidade de entrar para a salvação. Nós temos a escolha de aceitar Jesus ou não, mas não podemos direcionar para quem iremos, só para quem iremos convidar para o Evangelho. O convite é para todos, todo ser humano que existe no planeta Terra, pobre, rico, remediado, preto, branco, loiro, moreno, sarará, homossexual, heterossexual. A convite da salvação é para todos, para o religioso, para o não religioso, não importa qual seja a sua religião. O convite de Cristo é para você também. Jesus é o bom pastor e ele quer ser o seu pastor, ele quer te arrebanhar, aleluia, porque no grande dia ele quer que você seja a pessoa mais feliz e realizada desta terra, aleluia, morando na eternidade com ele. Quando o próprio Jesus nos disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançará fora. E existem pastores por aí convidando pessoas para se retirarem das suas igrejas porque eles estão atrapalhando. Uma vez que uma ovelha sai do aprisco, ela ficará perdida no mundo. E o inimigo, que é o lobo, Satanás, ele vai procurar destruir a pobre e desorientada ovelha. E esta ovelha perdida pode até morrer. E se ela morrer, ela vai passar da eternidade longe de Deus. E isso é um problema muito sério, meus irmãos, porque nós que temos a responsabilidade de pregar, responsabilidade de cuidar dessa ovelha, é o pastor que está designado a cuidar dessa ovelha, que vai responder pelo sangue dessa ovelha. Então nós temos que realmente ver com muito senso de responsabilidade, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não podemos, irmãos, dispensar uma ovelha porque ela é rebelde. Não podemos
dar menos valor a ela, porque ela não conseguiu entender ainda o propósito de Deus na vida dela. Nós temos que ser firme e constante na obra do Senhor. Tem que batalhar mais por ela, tem que lapidar mais, tem que dar mais uma compreensão nela. Então vamos dar mais compreensão, vamos lapidar melhor essa ovelha, essa pedra preciosa que no momento está bruta, mas ela é preciosa. Se você polir bem, você vai ver o brilho dela. Meu querido irmão pastor, minha querida irmã pastora, você ministro do Evangelho, não jogue o seu ministério fora. Não deixe que uma alma se perca. Toda aquela alma que vem até você é porque Deus tem um propósito contigo na vida dela. Senão você nem conheceria. Se chegou até você, meu irmão, é porque você, minha irmã, meu irmão, é porque vocês são os responsáveis por aquela vida que chegou até vocês. Saiba disto. Aleluia. Deus não permitiria chegar até a sua vida alguém que ele não teria um propósito. Deus trabalha com propósitos específicos. Ele é fiel, Deus não perde tempo, irmão. Deus não perde tempo. Ele sabe tudo o que está fazendo, está tudo calculado, tudo planejado. E quando nós temos esse privilégio de fazermos parte desse reino poderoso, maravilhoso, que é o reino de Deus, né, nós temos que nos dar da melhor forma possível, uma entrega total, irmão, real, para que Deus possa ser glorificado em nossas vidas. E o reino de Deus cresça em almas, porque as almas neste mundo estão perdidas. Mas e somos nós que vamos fazer essa diferença. A Bíblia fala que os campos estão brancos, prontos para a colheita. São poucos ceifeiros. Então, a Bíblia fala, ore ao dono da ceifa para que envie ceifeiros. Dono da seara, para que envie ceifeiros. Mas os ceifeiros são enviados. Mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar esses ceifeiros. Não sabemos aproveitar esses trabalhadores. Desprezamos. Ficamos com ciúme quando Deus começa a usar de forma poderosa. E isso não pode continuar acontecendo. Temos que trabalharmos juntos. Somos como um corpo. A mão sem dedo não se completa. O corpo sem pescoço, sem cabeça, sem boca, sem ouvido, sem nariz, sem orelha, sem olhos, sem as pernas, sem os pés, é incompleto. Nós precisamos de cada membro, de cada pessoa que chega na igreja. São importantes, são Deus que tem enviado, é Deus que tem enviado para trabalhar de uma forma perfeita na obra do Senhor. Então, meu pastor, minha pastora, ministro do Evangelho, não afaste essas pessoas do teu convívio. Não permita que elas se afastem. Não deixe que elas se percam, mas utilize-as na tua obra. Utilize da obra que Deus tem te dado. Porque, meu irmão, é tremendamente absurda, maravilhosa. Quando a igreja está em comunhão, em perfeita comunhão, unânime. Olha o que aconteceu lá em Pentecostes, no Atos capítulo 2. A igreja estava unânime, orava unânime. Ela estava em perfeita harmonia. E desceu o fogo do céu e o Pentecostes aconteceu. É assim que acontece, meus irmãos, quando a igreja está unânime, quando a igreja está coesa, está junta num só propósito, num só espírito, a igreja avança e avança com forma poderosa, os milagres voltam a acontecer, aleluia, almas voltam a se render, aleluia, a igreja passa a brilhar. É uma coisa gloriosa quando a igreja está em verdadeiro propósito com Deus, quando a igreja está, aleluia, em comunhão perfeita com Deus. A Bíblia fala assim, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres ao Pai e vos será dado. Olha que coisa linda, irmãos. Mas tem uma condição, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim. Tem que haver perfeita comunhão, irmãos. Perfeita comunhão, com sinceridade, com afeição. Não adianta você dizer que ama a Deus, quando você não consegue suportar o seu próximo. A Bíblia fala que você é um mentiroso se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, maltrata o seu próximo, ofende o seu próximo, expulsa o seu próximo da sua igreja, do seu convívio. Então, primeiro temos que amar quem nós vemos.
para depois amarmos quem nós não vemos. E na verdade, você só ama o seu próximo se você tiver o amor de Deus dentro de você. Então vamos cuidar do nosso próximo. Vamos amar o nosso próximo. Porque você amando o seu próximo, você está amando a Deus. A Bíblia fala assim: estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estrangeiro e me hospedaste. Estava enfermo na prisão, foste me ver. E os salmos vão dizer assim: mas quando foi que fizemos isso por ti, Senhor? Aí Jesus vai responder assim: todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, tudo que você faz ao seu próximo, você está fazendo diretamente para Deus. E é isso que é maravilhoso, irmãos. Você saber que você pode estar abençoando, agradando ao Senhor quando você agrada ao seu próximo. Quando você ama o seu próximo, quando você ajuda o seu próximo, você está fazendo por você mesmo. Por você mesmo. Então, ame a sua ovelha. Busque apresentá-la ao trabalho na obra do Senhor. Porque todos nós, irmãos, fomos convidados para trabalhar na obra. Não foi para ficar no banco sentado só ali adorando. A seara é grande. Precisa-se de obreiros, de ceifeiros, para poder fazer a colheita da grande seara. E a colheita, meus irmãos, são almas. E essas almas vão chegar até a igreja, vão chegar até a presença de Deus através do evangelismo, através do impacto que o evangelho faz em cada vida. Precisamos transformar cada ovelha em missionários. Precisamos amar tanto, deixar fluir tanto amor, que as pessoas sintam prazer de convidar os outros, de evangelizar, de repartir um bolo, de convidar para a grande festa. Continuo aqui na minha leitura. O mais assustador é que a eternidade é um tempo sem fim, e nela não haverá morte, mas haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que não se arrependeram de seus pecados e delitos. Não estamos em tempo de viver dissolutamente. É muito perigoso. É muito perigoso viver de qualquer maneira. Viver o seu bel prazer. É muito perigoso. É como viviam as 5 virgens insensatas. Eram virgens e faziam parte da igreja. Eram virgens, irmãos. Não eram profanas. Não eram pessoas do mundo, que quer dizer, essas 5 virgens não eram ímpias. Eram pessoas que estavam na igreja. Eram servas do Senhor, mas não vigiavam. Mas haviam outras 5 que eram prudentes. E elas vigiaram e foram com o noivo. Mas as 5 que não vigiaram, não foram com o noivo, foram deixadas para trás. Não vamos permitir que isso aconteça conosco. Vamos ser prudentes. Estamos em tempo ainda de nos consertarmos. Estamos no tempo ainda de vivermos o evangelho verdadeiro, o evangelho de alegria, de realização. Mas eu não digo realização financeira não, irmãos. Evangelho não tem nada a ver com finanças. Evangelho é eternidade com Deus. Então você nunca vai estar me vendo pregar sobre finanças aqui, sobre prosperidade financeira, não. A prosperidade que eu quero que você receba no nosso canal é a prosperidade da sua vida espiritual com Deus. É eternidade no céu. Aleluia. É você andar nas ruas de ouro. É você cantar naquele lindo coral. Aleluia. Essa é a nossa proposta para você. Essa é a proposta de Deus para você. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você vigie. Aleluia. Que você, aleluia, deixe o pecado para nunca mais voltar e viva uma vida com Deus, para que no grande dia você seja arrebatado com o Senhor das nuvens e também você possa, aleluia, se Deus não voltar até o dia da nossa morte, que nós possamos, aleluia, ir para o céu, aleluia, com o Senhor, aleluia, nos confortando pessoalmente. Glória ao nome do Senhor. Quando a última trombeta tocar e Jesus vir nas nuvens arrebatar a sua igreja, muitos infelizmente ficarão. Muitos ficarão. Aleluia. Precisamos despertar do sono da indolência. Não perca mais tempo. Não perder mais tempo e pregar o Evangelho. Aleluia. Dizer que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tão amada, tão querida.
tão esperada no céu. É tão esperada, meus irmãos, Jesus lá no Evangelho, né, de Marcos, ele fala que vou para onde eu vou, vós ireis também. Eu vou preparar lugar. Então já existe um lugar preparado para nós. Existem as mansões celestiais preparadas para cada um daqueles que guardam suas vestes limpas. Aleluia. Ainda que houver um atropelo no meio do caminho, Jesus Cristo é o seu advogado. Ele é justo e fiel para te perdoar. Aleluia. E te levar para o propósito da salvação. E o que nos levará, nós, ministros, servos do Senhor, né, irmãos em Cristo Jesus, os que nos levará ao êxito nessa empreitada, aleluia, primeiramente temos que amar a Deus sobre todas as coisas, pois aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. O bom pastor deve ter consciência que as ovelhas pertencem a Cristo Jesus. O pastor é apenas o representante enquanto pastor na terra, para cuidar de Cristo, para cuidar das ovelhas aqui, nesse plano terreno. Então o pastor é o representante direto de Deus, de Cristo, né? É um representante de Cristo para cuidar das ovelhas enquanto estiver na terra. Mas sem esquecer que o pastor também é uma ovelha. É uma ovelha que foi promovida, né, para cuidar das outras ovelhas. É tipo um supervisor. Só isso, irmãos. É só isso. É um supervisor. É uma ovelha promovida para cuidar de outras ovelhas. Ele não é diferente das outras ovelhas, porém com grande responsabilidade. E esta missão também traz grandes cobranças e deveres. Deus pedirá conta de cada ovelha que entregar a cada pastor. Por isso, meus amados pastores, cuidado com o trato da igreja do Senhor. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário para o resgate da igreja. Preço de sangue. E não o meu sangue, nem o seu sangue. Não o sangue do fulano ou do ciclano. Foi o sangue de Cristo. O único sangue que poderia pagar o penhor, né, para nos tirar das garras de Satanás, para nos tirar da morte para a vida. Então, que o Senhor possa, aleluia, continuar te enriquecendo com o discernimento do seu ministério, com o discernimento daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, meu pastor, ministros, irmãos e irmãs. Que essa palavra possa ser de edificação para a sua vida e de exortação também, porque um dia queremos ver o nosso Deus face a face, andar nas ruas de ouro e cantar um lindo coral. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, compartilhe, né, com seus amigos, irmãos, deixe o seu like, nos ajude deixando o seu like, faça um comentário. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.